Olá! Estamos começando mais um programa Falando de Negócios, essa nossa série incrível de lives aí sobre empreendedorismo e sobre negócios no varejo, aqui transmitido de forma simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, toda quinta-feira às 21h30. E hoje o nosso tema de hoje aqui então são os 3 graves problemas encontrados nas empresas do varejo. Então, 3 graves problemas das empresas do varejo. Eu sou Fábio Frasson e eu estou aqui para te ajudar a fortalecer a sua empresa e ser mais feliz no seu negócio. E aí você pode até pensar assim, Fábio, mas o que tem a ver falar de felicidade num programa de negócios? Tem tudo, né? Afinal de contas, ninguém monta um negócio, ninguém monta uma empresa, ninguém trabalha em lugar nenhum se não for para buscar a própria felicidade, e cada um tem o seu conceito do que é felicidade. Então, se o negócio está funcionando, se está dando certo, está progredindo, está prosperando, certamente para o empreendedor, para o empresário, para o líder da equipe, isso é motivo sim de alegria, motivo de levar aí a atingir os seus objetivos, então atingir o seu próprio conceito de felicidade. E vamos seguindo aqui em frente então, nesse nosso programa Falando de Negócios. Se você não esteve aqui comigo nas lives anteriores, eu vou dizer para você um pedido que eu faço sempre para todo mundo, e já vou então pedir para todos vocês que encaminhem o link dessa live para quem você julgar que pode ser favorecido com esse conteúdo. Né? Pessoas que estejam no varejo, pessoas que trabalhem aí com vendas, pessoas que você acredita que falar de empreendedorismo e falar de negócios vai contribuir para que possa crescer na carreira, crescer nos negócios, atingir melhores resultados. Então, se você está assistindo ao vivo aqui comigo ou então gravado, encaminhe o link desse vídeo ou dessa live para aquelas pessoas que você quer contribuir, aquelas pessoas que você acredita que merecem aí melhores resultados, tá bom? Então, e não esqueça de deixar sempre aí o seu comentário, deixar aí as suas dúvidas, as suas perguntas, esteja você ao vivo aqui comigo ou então assistindo gravado. Lembrando que a live, depois que encerra, fica no IGTV do Instagram, fica no canal do YouTube e fica também na página do Facebook. Então, você pode voltar a assistir, caso não tenha assistido as lives anteriores. E então, se está aqui chegando pela primeira vez, fique à vontade depois para ir lá no canal e assistir tudo que já passou nas outras semanas. Então, vamos começando logo aqui. Eu não gosto de ficar enrolando para começar a live, não. Mesmo porque quem está assistindo gravado depois é muito chato, né? Ficar esperando a live começar. Vamos esperar entrar, vamos cumprimentar fulano, vamos cumprimentar ciclano. Fica muito chato para quem está assistindo gravado. Então, vamos logo começando aqui, falando então sobre os 3 graves problemas do varejo. Bom, é claro que existem muitos problemas, né? Mas selecionei 3 aqui para a gente poder analisar, para a gente poder comentar e aí em cima desses 3 poder contribuir com você. Eu tenho visto muitos problemas aí no varejo que talvez estejam ocorrendo aí no seu negócio, aí na sua empresa. Talvez, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Se estiver acontecendo, você já reflete e vê como é que pode trabalhar melhor em cima disso. Se não estiver acontecendo, reflete também para evitar que isso aconteça com você. E lembra de encaminhar esse assunto para quem você acredita que esteja precisando ouvir falar disso, tá bom? Eu tenho ouvido falar de muitos problemas. Há um tempo atrás, inclusive, eu lancei um livro digital, né? Um livro na versão digital, na versão de e-book, chamado Como Fazer a Sua Empresa Crescer. E lá eu listo 59 problemas muito comuns nas micro e pequenas empresas no Brasil. Aqui desses 59, não daria para a gente falar de tudo isso aqui, então eu selecionei 3 dos problemas mais graves que a gente encontra no varejo hoje para a gente poder analisar. Eu tenho visto isso em muitas empresas e infelizmente tem sido motivo de fechamento, motivo de quebra, né, de falência de muitas empresas no varejo, especialmente micro e pequenas empresas. Então, se isso estiver acontecendo aí na sua empresa, é bom você se atentar e ver como a gente pode fazer para corrigir isso daí, evitar que os problemas se agravem, tá bom? Então hoje nós vamos analisar esses 3. Eu não tenho a pretensão, aqui hoje com você, de achar que eu descobri o Brasil, né? Eu não tenho a pretensão de achar que você não sabe ou que você nunca ouviu falar dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Não tenho essa pretensão, não. Também não tenho a pretensão de achar que só resolvendo essas 3 questões que o seu negócio vai estar a salvo. É claro que existem muitas outras questões para você poder analisar também, tá bom? Então, quero dar também as boas-vindas para todos vocês que estão chegando agora. Então, eu só citei aqui que a gente tem aí N problemas encontrados no varejo e nós vamos falar de 3 aqui hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários.
E não esquece de encaminhar o link dessa live para quem você acredita que pode contribuir, tá bom? Vamos seguindo aqui então, para não ficar enrolado demais, tá bom? Então não tem, como eu disse, eu não tenho a pretensão de achar que isso vai resolver todos os problemas e nem que isso é extrema novidade para você, mas é sempre importante a gente refletir sobre a ótica de uma outra pessoa, né? É uma grande oportunidade a gente poder analisar uma questão, um problema, um desafio sob o ponto de vista de uma outra pessoa. Porque, afinal de contas, muitas vezes a gente não está percebendo aquilo daquela forma e aí, refletindo, a gente encontra novos caminhos, tá bom? Então, não tenho a pretensão de achar que sou o dono da verdade, mas quero que contribua com você com uma nova visão sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Tá? Então, só reforçando, desse livro que eu lancei com 59 problemas, eu trouxe só 3 para você, os outros 56 a gente fala num outro momento, tá bom? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi falar desses graves, do que eu chamo de graves problemas das empresas do varejo? Bom, se você está comigo aqui já há bastante tempo, se já assistiu outras lives minhas, talvez já tenha ouvido eu comentar que o varejo, do meu ponto de vista, ele é o oxigênio da economia. Né? Por que oxigênio da economia? Porque você já parou para pensar que a maior parte das empresas com as quais você se relaciona no dia a dia são empresas de varejo? A padaria, o supermercado, a farmácia, a loja de roupa, a loja de calçados, o posto de gasolina. A maior parte das empresas que você se relaciona são empresas de varejo. São empresas que contratam muitas pessoas e que ajudam a gente a girar a economia. Porque você recebe aí, seja você um empreendedor, seja você um gerente de vendas ou um vendedor, aquilo que você recebe aí no seu trabalho, você pulveriza isso, né? Você utiliza serviços e produtos de diversas empresas e ajuda a fazer essa economia girar. Então, eu encaro o varejo como o oxigênio da economia. A gente faz a economia girar, contrata pessoas. Quando você contrata uma pessoa, você ajuda a multiplicar esse fator. Né? Cada pessoa que você contrata vai pulverizar ainda mais, a fazer essa roda da economia girar. Então eu quero muito ajudar. Eu estou vendo os problemas do varejo aí no mercado e quero muito poder contribuir. Então se aquilo que eu trago para você aqui hoje, de alguma forma, te ajudar a refletir e encontrar novos caminhos, já vai ter valido a pena. E se dessa forma você puder ou contratar ou manter empregado mais uma pessoa, isso também vai ter valido a pena, né? Porque realmente é muito importante a gente poder contribuir com as pessoas. E um varejo forte, ele é muito positivo para todos nós, né? Então, justamente por essa questão de fazer girar a economia. Então, se a gente contribui com a loja da esquina, se a gente contribui com um supermercado local, se a gente contribui com uma rede de magazine, enfim, se a gente contribui com o varejo de uma forma geral, a gente contribui com a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso país, e isso é benéfico para todos nós. Então, vamos seguir em frente aqui. Você já entendeu por que eu estou falando disso. Então, quando a gente aprende muito, né, com a nossa própria experiência e aprende muito também com a experiência dos outros, com o olhar dos outros. Então, por isso que é importante a gente estar sempre verificando como é que as outras pessoas estão analisando a mesma questão. Né? Então, vamos seguindo aqui. As empresas, elas são diferentes, né? É claro que a sua empresa não é igual a que eu vejo aqui na esquina da minha casa, não é igual a que a gente tem aqui no centro da cidade, umas lojas não são iguais às outras, os desafios que existem em cada uma delas não são exatamente iguais. Então, de repente, você pode estar pensando em, Fábio, mas os problemas que você vai apontar aí talvez não aconteçam assim aqui na minha empresa, né? É muito diferente, tal, minha empresa é diferente dos exemplos que você vai trazer. Sim, acredito. Porque as empresas realmente têm as suas peculiaridades, mas de uma forma ampla, os desafios eles são basicamente os mesmos, são adaptáveis aí para a sua realidade. Então é sempre importante você adaptar isso que a gente vai trazer aqui para dentro da sua empresa, para encontrar aí os caminhos, encontrar onde você pode estar perdendo rentabilidade, perdendo faturamento e correndo riscos muito sérios, tá bom? Então vamos seguindo aqui, acho que é muito claro isso para você, só quis deixar isso mais evidente. Agora, muitos empreendedores, muitos gerentes, até muitos vendedores, eles se fecham, né? Como se soubessem exatamente o que fazer. Eu não estou dizendo que eu estou aqui como dono da verdade, como já disse no começo, mas quando a gente se fecha achando que a gente sabe todos os caminhos, que a gente sabe todas as respostas, que a gente não tem mais o que aprender porque é experiente, a gente perde uma grande oportunidade de evoluir, de crescer, de aprender
e de resgatar, inclusive, aprendizados que a gente já teve, mas não está colocando em prática. Então, por isso é muito importante que você esteja atento aqui comigo, que a gente possa trocar informações e isso possa contribuir com você e contribuir comigo também, né? Afinal de contas, enquanto eu preparo essa live aqui para você, eu aprendo tanto, você não tem nem ideia. Né? Então, muitos como vocês que estão aqui buscam ajuda, buscam orientação, buscam mais informação e isso é muito importante. Parabéns para você por estar aqui e gratidão por confiar aí no meu trabalho. Felizmente existem pessoas como você para não me deixar aqui sozinho falando para a câmera, né? Vamos seguindo aqui falando então sobre os 3 graves problemas das empresas no varejo que nós vamos analisar aqui hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer para você é a questão da precificação e da rentabilidade. Esse é um item muito importante e que não digo negligenciado, mas que muitas vezes falha dentro das empresas no varejo e acaba levando muitas delas a engrossar aquelas estatísticas do Sebrae, as estatísticas do IBGE, né, as estatísticas de mortalidade das empresas dentro de um curto espaço de tempo. Né? As empresas, boa parte delas, né, mais da metade, não sobrevivem aí aos primeiros 5 anos, por exemplo, e muito por conta, né, por causa desses motivos que eu estou trazendo para você. E a precificação e rentabilidade é um dos principais. O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero falar a respeito de precificação e rentabilidade. Uma das coisas muito graves que acontece nessa questão é o empreendedor ou o gerente, aquele que é responsável por precificar, não definir uma metodologia, não definir uma forma específica de precificar os seus produtos. Não sabe exatamente como vai fazer. Cada hora faz de uma forma. Não está claro na cabeça dele ou não está claro na cabeça de quem vai fazer. É quando tem que delegar, por exemplo, para alguém, essa pessoa não sabe como agir, não sabe por onde começar. Então, não ter uma metodologia estabelecida para precificar os produtos é algo que deixa a empresa desorganizada e perdida muitas vezes. E acaba, muitas vezes, precificando errado. Então, vamos detalhar um pouco mais aqui para você poder entender. Existem empresas, existem empreendedores aí que utilizam aquela famosa técnica do markup, né? De você olhar para o seu custo de compra, né? Olhar para algumas despesas fixas e dali para cima você precificar. Né? Então trabalha em cima de markup, né? É uma margem de baixo para cima. Né? Você olha ali para o custo, mais despesa fixa e joga uma margem para cima. Muita gente utiliza essa metodologia. Eu não gosto muito dela não, daqui a pouquinho eu vou te explicar por quê. Quando você trabalha olhando para markup, por exemplo, você pode deixar passar despercebido alguns custos que vêm de cima para baixo, né? Que são impostos, que são tarifas, né, ou taxas de meio de pagamento, comissão, por exemplo, de marketplace, comissão de vendedores, algumas coisas que são incidentes sobre a venda. Então, quando você olha para o markup, você deixa de olhar para esses custos que são sobre a venda. Então, eu prefiro realmente olhar para a margem de contribuição, que é aquela margem sobre o preço de venda. Então é de cima para baixo. Dá um pouquinho mais de trabalho de fazer isso, mas é mais seguro, né? Pelo menos do meu ponto de vista, isso é mais seguro. Te deixa mais tranquilo de estar incluindo ali tudo o que realmente vai impactar na sua rentabilidade. Daqui a pouquinho eu vou te dar uns exemplos a respeito disso, para a gente poder entender melhor. Quero mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Cássio Ferraz, grande treinador, palestrante, está sempre pintando aqui na live. Um grande abraço, Cassião. Aprendi muito contigo, sou muito grato aí pela força ao longo do tempo. Bom, voltando aqui para o nosso assunto. Então, eu prefiro realmente que a gente trate sobre margem de contribuição e não como markup, por considerar mais fatores aí que são incidentes sobre o seu preço de venda. Né? Então, outra coisa, você acaba muitas vezes calculando errado os preços. Quando eu digo calculando errado, por deixar de considerar algumas coisas. E aí eu vou confessar para você que ao longo de muito tempo isso não era claro para mim. Eu vou te dizer o que é. Quando você compra um produto, você paga lá, por exemplo, R$100, pagou R$100 no produto e você vende esse produto, vou dar como exemplo, R$200. E aí você está sempre comprando por 100 e vendendo por 200. Aí você fala, bom, desses 100, dos 200 que eu estou vendendo, 100 é para recomprar, para comprar outro produto, outro 100 vai entrar no restante aqui tal do lucro bruto para poder pagar a despesa, lá. Bom, ok. Vai chegar um momento que o preço de custo vai mudar, né? Vai subir, sei lá, para R$150. Estou chutando o preço, tá? Vai subir lá para R$150. E aí você mantém o seu preço de venda
mesmo sabendo que o próximo você vai pagar 150, o que vai acontecer? A hora que você vende por 200, você já tem que usar 150 para comprar de novo, e sobrou só 50 para pagar o restante. O que eu estou querendo dizer aqui? Que muitas vezes a gente espera chegar até o final do produto, até o final do estoque, com um custo antigo, porque você olha para o sistema e fala assim, eu tenho margem ainda porque eu tenho um custo antigo no sistema. Tá bom, mas na hora que você tiver que recomprar, você vai ter que usar muito mais do valor de venda para recomprar o produto e vai sobrar muito menos como margem de contribuição. Isso é muito claro, mas muitas vezes a gente deixa passar. Isso não era claro para mim até um tempo atrás. Fala assim, eu estou olhando para o custo aqui, tem um custo antigo, ainda dá para fazer o preço e tal. Mas a hora que você tiver que recomprar, você vai tirar da onde essa diferença? Daqui a pouquinho eu vou falar para você onde vai impactar isso, num outro problema que a gente vai falar aqui. Tá? Outra questão, quem tem preços atrelados a dólar, por exemplo, tem produtos importados e tal, acontece muito disso, né? Você está comprando hoje pagando um X. Quando você tiver que recomprar esse produto, vai pagar 2x, 1,5x, 3x. E aí se você não precificar isso antes de comprar de novo, muito provavelmente a margem de contribuição não seja suficiente para comprar outra vez e para sobrar para pagar as demais despesas e ter o lucro da empresa. Então é muito importante você acompanhar essa questão dos preços muito antes de que o seu estoque acabe. Né? Esse é um grande erro que acontece no varejo, de deixar para precificar novamente só quando vai comprar outra vez, quando entra um estoque novo. E aí não sobra e aí vai impactar em outras coisas que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Outra coisa que acontece aqui relativa a preço e relativa à lucratividade é o que eu chamo de precinho e descontão. Né? Muitos lugares as pessoas acabam utilizando a tática, né, do precinho, né, de ter o menor preço possível, de ter um diferencial pelo preço, só que nem sempre consegue competir com o grande varejista, né, você consegue competir com as grandes redes, né, com um concorrente que seja muito grande. E aí o que acaba acontecendo? Que não tem volume suficiente para que aquele precinho gere rentabilidade para poder pagar toda a operação. E outra, a comparação do preço, né, do concorrente muitas vezes não leva em conta a estrutura do que o concorrente tem. Então nem sempre a sua estrutura de custo é igual ao do seu concorrente. Então copiar o preço da concorrência é um grande risco, que acontece muito também no varejo. Ele está vendendo o produto X por R$100, eu vou vender o meu por R$ 99,90. Né? Ok. Mas será que a estrutura de custo que você tem é semelhante à dele? Comporta você fazer isso? Será que é possível você fazer isso? Vai te deixar margem suficiente para bancar a sua operação? Então é preciso que você avalie não só o preço da concorrência, claro, tem que se balizar por ela muitas vezes, mas não só o preço da concorrência, mas a sua realidade. Então copiar o preço da concorrência às vezes pode ser um tiro no pé. Né? Então a história do precinho, eu vou me guiar pelo menor preço, muitas vezes pode ser um tiro no pé. E precinho de descontão por quê? Né? Porque muito vendedor trabalha em cima da ideia de que tem que dar um super desconto para poder fechar a venda. E aí agora há pouco eu lia uma postagem de um grande treinador de vendas, né? Que é o Eduardo Teva, e eu comentei com ele exatamente isso, né? Que quando o cliente diz que não quer, quando ele diz não, é aí que começa o trabalho do vendedor, né? Porque tirar pedido ele é fácil. Agora, quando o vendedor consegue ter a capacidade de mostrar para o cliente que ele pode solucionar a questão, que a solução que ele tem a apresentar é melhor ou mais adequada ou tem mais valor do que as demais soluções que o cliente encontrou no mercado, que não necessariamente é o preço, aí sim está o valor do vendedor, aí está a importância do trabalho do vendedor. É isso que a gente comentava na postagem dele lá. Então, quando o vendedor se baseia no preço, no desconto, só consigo vender porque eu tenho condição de dar um bom desconto. Bom, se você tivesse o melhor produto, as melhores condições de pagamento e o melhor preço sempre, para que a empresa ia precisar de você, né, vendedor? É uma frase forte, mas é bem verdadeira. Né? A Coca-Cola tira pedido, as outras empresas precisam vender mesmo. Né? Então é preciso fugir dessa prática do precinho e descontão. Porque, afinal de contas, só vender sem deixar dinheiro no caixa pode acabar quebrando a empresa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, na verdade, embora ela seja um pouco forte, que diz que aquele que ganha todas as vendas pode estar quebrando o caixa da empresa. Justamente por isso. Para você ganhar todas as vendas, muitas vezes você precisa ter o precinho ou então o descontão. E o que sobra, você pode estar quebrando o caixa da empresa.
E esse é um grave problema encontrado nas empresas aí do varejo, especialmente nas micro e pequenas, especialmente por essa dificuldade de precificar, né? Então, outra coisa a respeito de desconto, que desconto ele deve ser negociado, né? E não dado, nem muito menos oferecido, né? Então, quando você tem um produto, você precificou ele por X, precificou ele por R$100, por exemplo, e o cliente te pede um desconto, é muito mais coerente que você negocie esse desconto, de repente, em troca de um produto de valor maior, em troca de um produto adicional ou de uma outra condição, depende do que está acontecendo ali, ou então daquele produto que para você é mais interessante vender porque você tem mais margem. Então, negociar com o cliente esse desconto sem simplesmente dar o desconto. E muito menos oferecer, né? Ah, eu tenho esse mouse aqui que custa R$70, mas eu posso te fazer por 60. O cliente não pediu desconto, por que você tem que oferecer? Tem muito vendedor que faz isso, né? Ah, quanto tá esse mouse? Ah, tá R$70, mas eu te posso te fazer por 60. Então, o desconto tem que ser negociado e não oferecido, não dado e muito menos oferecido. Então, quando a gente fala de precificação, existem todos esses pequenos detalhes que vão minando a rentabilidade das empresas e vão fazendo com que você não consiga fazer girar aí o seu negócio. Então, essa comparação com concorrência ela é sempre muito complicada. O ideal é que você tenha aí sempre preços saudáveis para a empresa, competitivos para o mercado e mais justos para o cliente. E essa é uma balança que não é fácil de fazer, né? É preciso encontrar esse equilíbrio. E para encontrar esse equilíbrio, é claro, você precisa conhecer muito bem o perfil do cliente que você atende. Você precisa posicionar muito bem o seu negócio, saber como que você quer ser visto no mercado, qual é o posicionamento que você tem no mercado. Para isso é preciso conhecer também o seu concorrente. Então a informação ela é primordial, né? Porque afinal de contas, quando o cliente olha para o seu preço e ele enxerga mais valor do que preço, o produto para ele é barato. Agora, quando ele enxerga mais preço do que valor, o produto para ele é caro. Então é preciso que você se posicione. Para que perfil de cliente você está vendendo? Que tipo, perfil de produto você está vendendo? Como é que você quer ser visto no mercado? Então a precificação ela tem que levar tudo isso em conta, né? Especialmente com o perfil do cliente que você está atendendo e o que ele enxerga de valor no produto, o que ele enxerga de valor na sua empresa. Eu espero que esteja claro para você essa questão da precificação. Eu não vou, a ideia aqui hoje não é ensinar a precificar, mas a gente refletir sobre a importância de saber fazer isso. E eu comentei um pouquinho com você agora há pouco, disse que eu ia voltar a falar sobre isso. Deixa eu só lembrar aqui o que foi no comecinho, que eu falei a respeito de margem e de markup, se eu não me engano. Eu falei que eu ia te dar exemplo a respeito disso. Fugiu um pouquinho da memória aqui, mas vamos lá. Por exemplo, existem muitas empresas que o empreendedor lá, quem está precificando, chega e fala assim, eu tenho, sei lá, 100% de margem. Ah, é 100% de margem? Eu comprei por 100 e estou vendendo por 200. Bom, na verdade está falando de markup, né? Então ele tem aí 100% em cima do preço de custo dele. Beleza. Só que isso pode enganar um pouquinho, né? Vamos dar alguns exemplos aqui? Então o cara comprou por 100 e está vendendo por 200. Só que aí ele tem, por exemplo, 10% de comissão para pagar para o vendedor. Ele tem, essa venda é feita num marketplace, não é uma venda física, por exemplo, tem mais lá 15% para pagar de taxa lá para o marketplace, e aí tem mais, sei lá, 3% de taxa do meio de pagamento. Então, na hora que você vai somar tudo isso, você tira lá 10% do vendedor, 15% do marketplace, mais 3% lá da taxa de pagamento. Enfim, você começa a compor e vai somando custos atrelados à venda. De repente você vai chegar à conclusão de que a margem era de 30%, 40%, 50% e não de 100%, como ele estava imaginando. Aí você vai calcular os impostos que também tem em cima dessa venda. A hora que você vai olhar, você está muitas vezes com uma rentabilidade lá de 20%, 25% e achando que está ganhando 100%, achando que está ganhando muito. E aí começa a conceder algum tipo de benefício, começa a conceder brinde, começa a conceder uma série de coisas para o cliente, achando que tem uma... Não vou falar palavrão aqui. Achando que tem uma tremenda margem e na verdade não tem. Então, o risco de você trabalhar com markup é justamente esse. Você não considerar esses fatores que incidem sobre o preço de venda. Impostos, tarifas de meio de pagamento, tarifas de marketplace, comissão e
outras taxas podem incluir aí frete, muitas vezes, que você não tá compondo também quando está fazendo o cálculo de baixo para cima. Então, tem uma série de custos que você não enxerga quando está fazendo o cálculo por markup. Tá? Então, eu prefiro realmente a gente trabalhar com margem de contribuição. Tá claro isso para você? Se não tiver claro, diz aí para mim que não tá. Se tiver claro, me dá um joinha que a gente segue aqui para o segundo tópico, né? Senão a gente vai avançar a madrugada aqui hoje. Estamos aqui para falar sobre os três graves problemas, falando de um só. Bom, eu vou seguindo aqui. Se você tiver aí alguma dúvida, deixa eu só subir a tela um pouquinho aqui para ver se tem alguma pergunta. Não, não tem. Então, vamos seguindo aqui. Opa, avançou aqui na minha tela e eu não estou enxergando mais nada. Bom, voltei aqui. Vamos lá. Bom, segundo tópico aqui, abordar para você sobre esse grave problema, né, do varejo, é a falta de capital de giro, que também seria muito claro e muito óbvio, mas que gerenciar isso não é tão simples. Né? Saber da importância do capital de giro, praticamente todo mundo sabe, mas gerenciar isso não é tão simples. Então é preciso tomar alguns cuidados. Né? Se não está claro para você o que é capital de giro, só para ficar... sei lá, para exemplificar de uma forma mais objetiva, né, para a gente não entrar em teoria aqui, conceitual, né, o capital de giro nada mais é do que uma reserva financeira. Né? Ele é uma reserva que garante a operação. Ele é aquele dinheiro que você deixa disponível para as operações diárias. Né? Só para a gente poder falar uma linguagem mais simples, né, para te ajudar a fazer com que o fluxo esteja girando aí dentro da sua empresa. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco, mas não quero conceituar isso não, tá bom? Então, é preciso que você... contorne esse descompasso entre o fluxo de saída, né, e o fluxo de entrada. O que seria isso, por exemplo? Você compra os produtos, vamos dar um exemplo, com prazos de 30 dias. Aí você está lá ao longo do mês, já está chegando perto do prazo de você pagar esse produto, você começa a vender. E aí você vende parcelado em 2, 3 vezes. Então você vai receber aí com 30, 60, 30, 60 e 90 e daqui a pouquinho já está na hora de você pagar. Então, a hora que você vai ter que pagar a fatura, o dinheiro não entrou ainda. Então, existe um descompasso entre a data que o dinheiro entra e a data que o dinheiro sai. Isso tem uma série de outras despesas, não é nem só o custo da mercadoria. Você tem as despesas fixas ali, você tem aluguel, você tem água, você tem indústria, uma série de outras coisas, folhas de pagamento de funcionário, que tem datas fixas para acontecer e nem sempre o dinheiro já entrou. Tá? E aí, quando existe esse descompasso, é preciso que haja uma reserva, que haja um dinheiro disponível para ir colocando isso em dia. Porque quando você não consegue colocar isso em dia, o que acontece? Você vai para o mercado. Você antecipa pagamento de cartão de crédito, antecipa cheque, se é que alguém ainda paga você em cheque. Você pega empréstimo no banco, você capta dinheiro no mercado. E esse recurso do mercado você sabe que ele é muito caro. Muito mais caro do que você consegue muitas vezes cobrar embutido aí no preço dos seus produtos. Então é preciso que você tenha essa reserva, que você tenha esse capital para fazer o seu negócio girar. Ou seja, você vai cobrindo as despesas até que o dinheiro entre para repor essa reserva sem que tenha que captar um dinheiro no mercado. Isso parece muito claro, mas como eu disse, gerenciar isso não é tão simples. Né? Se o prazo então de pagamento ele é maior do que o prazo de recebimento, acaba te causando alguns sérios problemas. A gente enfrenta isso no dia a dia muitas vezes, né? Porque existem muitas ações de vendas, existem muitas promoções que você acaba fazendo parcelamento e nem sempre você tem esse mesmo prazo, esse mesmo parcelamento com seus fornecedores. Então, negociar bem com os fornecedores os prazos, os parcelamentos, pode te ajudar e muito a ajustar esse descompasso, a evitar que você precise captar dinheiro no mercado, captar recursos no mercado, que é sempre muito caro. De novo, eu não tenho aqui a pretensão de achar que você não sabia disso. Não tenho aqui a pretensão de achar que estou inventando a roda, que estou descobrindo o Brasil. Mas estou só jogando aí uma pimentinha para você poder refletir sobre esse assunto e depois poder verificar como é que está acontecendo isso aí na sua empresa, tá bom? Então, é preciso que você regule essa questão dos prazos, que você monitore melhor o fluxo de contas a pagar e receber. Por que estou reforçando isso? Porque eu não sei o tamanho da sua empresa, eu não sei a estrutura que você tem, eu não sei quem cuida disso aí. Então pode ser que mesmo sabendo disso, você não tenha braço, né, dentro da empresa, você não tenha quem faça isso para você. Você esteja muito ali no operacional, você esteja fazendo uma série de coisas e não consiga dar atenção devida para esse assunto. E aí muitas vezes acha que está tendo lucro e na verdade está tendo prejuízo, está tendo que correr atrás de dinheiro, está pagando juros de cheque especial, está pagando juros de cartão, está pagando juros de empréstimo.
E aí acha que está ganhando dinheiro, na verdade não está. Isso acaba acontecendo de levar muitas empresas de varejo, especialmente as micro e pequenas, a quebrar mesmo, a fechar as portas, porque não consegue pagar isso. Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu comigo alguns anos atrás, sei lá, aproximadamente aí uns 11, 12 anos talvez, né? Tinha uma loja de cosméticos, né? Era uma loja distribuidora de cosméticos. Nós abrimos também sem capital de giro, não tinha dinheiro para fazer isso girar. E aí o que aconteceu com a gente? Nós tivemos alguns problemas de inadimplência. Na época, algumas clientes que trabalhavam com a distribuição, né, faziam venda por catálogo, então retiravam o produto com a gente e revendiam isso. Então elas tinham um prazo para pagar. Nós tivemos inadimplência. E aí o que aconteceu? Não tinha capital de giro, não tinha dinheiro para poder repor o estoque até que as vendas acontecessem novamente e entrasse dinheiro para pagar aquilo. E aí eu tinha duas escolhas, ou fazia divulgação da loja, ou fazia divulgação dos produtos, captação de novas revendedoras, ou repunha o estoque. Aí você acaba repondo o estoque e não tem quem venda, porque não tem revendedora. Ou você capta a revendedora e não tem produto para entregar. Então é um sério problema, E aí, como eu disse para você, não estou aqui para inventar a roda, não estou aqui para achar que você não sabe disso, mas eu também sabia lá atrás. Eu também sabia da importância de capital de giro, mas no dia a dia, envolvido com as operações, envolvido com uma série de coisas, não dei atenção devida a isso, não cuidei disso antes da abertura do negócio, não cuidei disso no momento devido e acabou acontecendo. Engrossei na época a estatística do Sebrae, fechei a empresa, porque não tinha como tomar essa decisão. Ou repunha estoque ou captava a revendedora. Acabamos optando por fechar a empresa. Então é realmente um risco muito grande você não ter o capital de giro suficiente. E dimensionar isso é uma tarefa árdua. É algo que você vai ter que debruçar ali e realmente fazer conta. E realmente entender o seu fluxo de caixa, entender realmente o seu contas a pagar e receber, entender que prazos você tem para pagar seus fornecedores, que prazo você tem para pagar suas despesas fixas e que prazo você pode conceder para os seus clientes e equilibrar esses pratos aí, né? Porque afinal de contas, você pode falar assim, então não vou vender mais a prazo para os clientes. Tudo bem, mas o perfil de cliente, o perfil de produto que você trabalha, dá para trabalhar sem prazo? De repente vai falar assim, poxa, Fábio, não dá, porque o mercado todo faz parcelamento em 3, 5, em 6, em 10 vezes, não dá para trabalhar à vista. Ok, então já que você tem esse desafio, você precisa equilibrar aí os fatores. Então precisa encontrar uma forma de também alongar os prazos de pagamento, ou então não esticar demais os prazos de recebimento. É muito óbvio isso, Fábio, é muito claro isso, tudo bem, é muito claro sim, só que eu quebrei lá atrás mesmo sabendo disso. Então é preciso que você se debruce sobre essa questão e resolva, porque tem muita empresa quebrando mesmo sabendo. Tá? Então é preciso tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com inadimplência, né? Nós tivemos esse problema lá atrás, tivemos o problema de inadimplência e aí não conseguimos recuperar esse crédito. Até hoje a gente está sem receber isso, 10, 12 anos depois, tem muita cliente que deixou de pagar e você precisa tomar cuidado com isso. A inadimplência é um fator muito complicado. Então, um capital de giro negativo, ele acaba comprometendo a reposição desse estoque, como aconteceu com a gente, não deu para repor. Ele acaba comprometendo oportunidades de negócio que muitas vezes você teria e passa a não ter porque não tem dinheiro disponível. Então surge lá uma opção de você comprar com preço menor desde que você compre em maior quantidade, por exemplo. Você fala, poxa vida, esse é um item de giro, esse é um item que tem demanda, é um item que eu vendo bem. Se eu tivesse condições de comprar agora, ia ter um custo menor, ia ser mais competitivo no mercado. Mas aí, cadê o capital? Cadê o dinheiro para fazer? Não tem. Então a falta do capital de giro também atrapalha algumas oportunidades de negócio. Compromete rentabilidade. Né? Compromete rentabilidade também, porque muitas vezes você acaba tendo que pagar mais caro, captar recurso, ou então fazer alguma outra jogada que esprema a sua margem, né? Para você poder fazer girar. Eu preciso girar mais rápido, preciso fazer o dinheiro entrar rápido, então vou dar mais desconto, vou fazer promoção. Aí a rentabilidade, vai lá para baixo. Então a falta de capital de giro compromete em vários pontos aí. Então é preciso que você se atente a alguns detalhes, por exemplo. Algo muito básico, muito óbvio, mas que pode passar. Então você tem que estar constantemente olhando as despesas fixas que você tem, os custos que você tem na operação. Então isso tem que ser rotina. A cada 3 meses, a cada 6 meses, você precisa se debruçar ali sobre as suas despesas, sobre os seus custos, para encontrar variáveis que você possa mudar.
Ah, eu posso renegociar com o fornecedor. Ah, eu posso encontrar uma outra empresa de transporte que me cobra um frete um pouco menor. Ah, eu posso renegociar com o banco as tarifas bancárias. Ah, eu posso renegociar com a empresa de telefonia, empresa de internet. Posso trocar de fornecedor. Cara, tem que encontrar algumas opções aí para poder periodicamente revisar seus custos, porque isso te alivia no fluxo de caixa. E aí te alivia a precisar de um capital de giro menor. Só fazer uma pausa que o Ronaldo está dizendo, hoje eu te vejo pelo YouTube. Você saiu do Instagram, foi para o YouTube, voltou, não consegui compreender. Mas bacana, a gente está simultâneo aí pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então aqui é a plataforma que for melhor para você, que melhor se adaptar, conto contigo lá, tá bom? Eu prefiro aqui no Instagram a imagem e o som também, mas eu estou nas 3 plataformas, então onde ficar melhor para você. Gratidão, espero que você esteja lá. Bom, seguindo aqui, o terceiro item que eu trouxe para você aqui é algo que eu bato sempre na tecla, né? Que é a questão da equipe despreparada. E isso fica muito evidente em diversas situações. Então, se você é o empreendedor, se você aí é o gerente de vendas, né, o líder da equipe de vendas, tem um fator aqui que é muito importante para você e que muitas vezes a gente vive no dia a dia, né? Que é de estar atropelado pelo operacional. Você chega arrumando prateleira, chega limpando o chão, chega atendendo o cliente, chega atendendo o fornecedor, chega fazendo uma série de coisas operacionais, porque muitas vezes a sua equipe não está preparada para fazer aquilo no seu lugar. Não está preparada para fazer tudo sozinha. Né? E aí você acaba tendo que se envolver com atividades operacionais. Não que não possa, né? Não é essa coisa de achar que está no pedestal, que está no outro patamar, sabe? Nada a ver com isso, né? É o que eu falo para minha equipe. A gente só tem atribuições diferentes. Né? A gente trabalha junto, o barco, no caso lá, o barco é o mesmo. Se o barco afundar, vai todo mundo junto. Se o barco passar a tempestade, passa todo mundo junto. As atribuições é que são diferentes. Então não tem essa de se achar que, não posso arrumar, eu não posso limpar, eu não posso consertar porque eu sou o gerente ou porque eu sou o empreendedor, sabe? Nada a ver isso. Mas cada um tem o seu papel para cumprir. E quando você está cumprindo um papel que é operacional, você deixa de olhar para o estratégico. Você deixa de conseguir observar mercado, observar os clientes, observar a equipe mesmo trabalhando. Então você precisa que a equipe esteja preparada, bem treinada, para que você possa dar um passo atrás e ficar mais no estratégico do que no operacional. E esse é um grande problema, não só do varejo, né, mas especialmente das micro e pequenas empresas de varejo, mas é muito comum isso aí. Essa questão da preparação da equipe, ela impacta também em outras coisas, não só aí em você, não só aí no líder, né, no empreendedor, mas ela impacta em algo que vai direto no faturamento, direto na rentabilidade. Ela impacta, por exemplo, na baixa qualidade de atendimento. E aí, quando eu falo isso, tem muito vendedor que vai ficar aborrecido comigo e que vai achar que, não, Fábio, não tem nada a ver com o que você está falando, eu atendo muito bem. Muito gerente vai falar assim, não, mas minha equipe atende muito bem. E eu vivo falando sobre isso, né? Da gente achar que a gente atende muito bem e o cliente não concordar. Né? Quando a gente acha que atende muito bem e o cliente não concorda, o que acontece? Ele vai embora, compra na concorrência e muitas vezes a gente nem fica sabendo. Né? Ela fala, não, Fábio, mas isso realmente não acontece aqui na minha empresa. Tá bom, lembra daquela estatística que eu vivo falando que mais de 60% dos clientes se dizem insatisfeitos com o atendimento que recebem? Então, assim, não vamos ser levianos, prepotentes, arrogantes, não estou te xingando, estou me incluindo, né? A gente não pode achar que a gente é melhor do que a média, né? Existe até um termo aí muito estranho que fala sobre isso, né? Que é da autossatisfação presunçosa, eu não quero falar sobre isso hoje, mas que é de a gente achar que a gente é melhor do que as outras pessoas. Então é preciso que a gente reflita, que a gente observe que se realmente, na percepção do cliente, a gente é melhor. Se na percepção do cliente nosso atendimento é bom, e não na nossa. É preciso que a gente entenda como é que o cliente está enxergando isso. Eu posso achar que meu atendimento é excelente, mas se o cliente não achar, vou perder venda do mesmo jeito, né? Então é importante entender a percepção do cliente e não simplesmente a nossa. Então quando a nossa equipe não está preparada, quando a sua equipe não está preparada, não tem treinamento de vendas, de comunicação, não sabe técnica de persuasão, não sabe atender, não sabe fazer o básico bem feito, muitas vezes impacta na percepção de qualidade de atendimento que o cliente tem. E aí quando ele tem uma baixa percepção de qualidade, ele vai olhar mais para o preço do que para o valor.
Ele só vai comprar se você tiver melhor preço do que a concorrência, se você der desconto, né? Se for no precinho e no descontão, senão ele não vai comprar. Então, quando o cliente não percebe valor, ele só compra pelo preço. E o cliente que por preço vai, né? O cliente que por preço vem, por preço vai embora. Né? Se o cliente só compra com você pelo menor preço, assim que o seu concorrente apresentar um preço um pouquinho menor que o seu, ele vai embora. Então é preciso que a sua equipe esteja realmente preparada para prestar serviço, não simplesmente vender produto, para que o cliente enxergue valor. Tá? Então, a equipe mal preparada reflete em perda de oportunidade de negócio, né? Perda de faturamento mesmo, perda de rentabilidade por estar dando só desconto, por vender só o produto que está em promoção, por vender só o produto que tem o menor preço porque é mais fácil, né? Mais fácil tirar pedido. Grande abraço aqui, o meu amigo Danilo, está sempre aqui também, né, Danilo? Um grande abraço para você. A equipe mal preparada, ela se excede muito no desconto, né? Porque é a única forma que ela encontra de vender. E aí a rentabilidade vai embora, e aí pressiona o fluxo de caixa, pressiona você precisar do capital de giro, pressiona de todas as formas. Só consegue vender então pelo menor preço e te pressiona de todo jeito. Equipe mal preparada acaba perdendo o cliente, porque se a percepção do cliente não é de um atendimento bom, ele vai embora. E quando ele vai embora e leva todo mundo com ele, né? As indicações que ele poderia trazer para você, ele leva com ele. Então você perde venda, perde faturamento, perde rentabilidade, perde cliente, perde indicação e ainda fica no operacional, ralando pra caramba e não consegue olhar para o estratégico. Dá para entender, acho que muito fácil, né, a importância da gente preparar a equipe, da gente preparar os nossos vendedores. E aí tem muita gente que fala assim, poxa vida, mas treinamento é muito caro. E eu nem estou aqui para vender nada para você aqui hoje, mas treinamento é muito caro. E aí tem uma outra frase muito conhecida que diz o seguinte, que se você acha caro treinar os seus colaboradores, experimente, né, deixá-los sem treinamento. Né? A frase não é exatamente assim, mas eu estou adaptando para você. Porque se você tiver a equipe mal preparada, você tiver o piorzinho, né? Se não tiver uma equipe bem ajustada, você vai ter sempre aquele cara que vende pouco, que vende sem rentabilidade, que perde cliente, que perde indicação e tal. Então o que você prefere? Investir naquele colaborador que vai, mesmo que trabalhar com você por pouco tempo, que vai trocar você pela concorrência depois, porque isso vai acontecer, a concorrência muitas vezes vai puxar ele para lá, mas você investir no seu colaborador para manter ele bem treinado, vai te deixar muito mais resultado do que deixar o piorzinho dentro da casa. Né? Então, se você acha caro manter a equipe preparada, experimente deixar a equipe despreparada para você ver como isso custa caro para você. Tá? E eu não estou dizendo isso aqui para te vender nada, é só para reforçar mesmo essa questão. Né? Então, é muito importante que você se atente a esses 3 pontos. Como eu falei para você, no levantamento que eu fiz tem 59 problemas e não 3. Mas não dá para falar de 59 aqui hoje, né? Já são 10h12 da noite, você está aqui comigo até agora, já deve estar de saco cheio, ixi, não era para falar palavrão aqui, mas tudo bem, já deve estar cansado de mim, e cansado do dia mesmo, né? Imagina se eu fosse falar aqui de outros 56 problemas para você. Então, trouxe aqui para você hoje 3 para a gente refletir. Então, minha dica para você aqui, a partir de amanhã, é para que você reflita, como eu digo sempre, reflita. Dê uma revisada, como é que está a precificação aí da sua empresa? Como é que você tem precificado seus produtos? Está coerente, não está? Tem já tem um jeito específico de você fazer isso ou não tem? Né? Tem uma metodologia própria ou não tem para fazer isso? Se não tiver, verifique como é que você pode fazer isso e pode delegar isso também. Então, revise a precificação dos produtos, verifique como é que está seu capital de giro. Cuidado para não cair nessa armadilha de ficar captando recurso no mercado, que é muito caro. Então, revise, se prepare, né? Planeje para você ter um capital de giro que possa ajudar a sua operação e planeje o treinamento da sua equipe, planeje de que forma você vai preparar a sua equipe rotineiramente. A cada 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo que for mais coerente para o seu negócio, coerente para você, mas não deixe de fazer. A equipe precisa estar preparada para liberar você e a equipe precisa estar preparada para prestar um melhor serviço, entregar melhor valor, seu cliente enxergar valor, e então aumentar faturamento e aumentar rentabilidade. Eu espero que tenha feito sentido para você tudo isso que a gente falou aqui hoje. A gente não, né? Eu falei. Espero que tenha feito sentido tudo isso para você aqui no nosso programa Falando de Negócio, que está aqui toda quinta-feira às 21h30 no Instagram, no YouTube, no Facebook. Espero que tenha feito sentido, que possa ter te ajudado de alguma forma. Se você acredita que isso possa realmente ajudar alguém,
Envie depois o link dessa live, o link desse vídeo que vai ficar gravado para outras pessoas e convide as pessoas para participar com a gente. Na terça-feira a gente tem programa Cara a Cara com o Cliente, falando sobre vendas e atendimento ao cliente. E na quinta-feira o Falando de Negócios, falando sobre empreendedorismo e negócios no varejo. Então eu te convido a estar aqui comigo sempre, toda terça e quinta, às 21h30. Seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram, o que ficar melhor para você. Um grande abraço. Eu sou Fábio Frassou, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você muito sucesso e resultados extraordinários. Vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Bom descanso. Tchau, tchau.